Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos mais um vlog de leitura. Dessa vez de mais um clássico. Como eu disse para vocês, eu gosto de variar muito as minhas leituras, gosto de ler clássicos, livros nacionais, fantasias, romances. Eu gosto de ler um pouquinho de cada coisa. Então, para hoje eu vou começar uma nova leitura que é a Laranja Mecânica. Eu não sei o que esperar desse livro, eu não sei do que ele se trata, mas eu já estava com vontade de ler ele há algum tempo e essa capa também me chama bastante a atenção. Esse meu Kindle é da versão de que não mostra as cores na capa, mas é uma capa colorida também, então chama a atenção essa capa. E eu tô bem ansiosa para ver sobre o que ele vai tratar. Eu também já comentei aqui no canal com vocês que eu gosto de ler os livros sem ler a sinopse, sem saber do que se trata, porque assim fica uma leitura mais surpreendente. Mas é um clássico muito comentado, muitas pessoas conhecem, também tem uma adaptação que eu não assisti, então vai ser uma experiência totalmente nova para mim. Caso você tenha lido Laranja Mecânica, já deixe seus comentários aqui, o que você acha da obra, o que você acha que eu vou achar dela com essa minha primeira leitura, mas eu estou bem ansiosa para começar e ver o que eu vou achar. Por aqui mesmo já indico a vocês se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito. Aqui no canal saem 2 vídeos por semana, tanto de vlogs de leitura quanto de vlogs variados. Eu trago sempre conteúdos muito variados pra cá, então eu já indico vocês ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, que tem muita coisa boa por vir. Então já deixo aqui esse lembrete para vocês. Vou começar a ler Laranja Mecânica agora. Como eu disse para vocês, não sei muito bem o que esperar, mas em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui, os meus comentários, minhas marcações, sobre o enredo e muito mais. Bom, pessoal, vim atualizar vocês da minha leitura de Laranja Mecânica. Eu li até a página 67 no meu primeiro dia de leitura e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até agora. Bom, nesse início aqui temos alguns textos do tradutor e comentador falando sobre a obra, um pouco sobre a vida do autor, as circunstâncias em que ele escreveu Laranja Mecânica e a sua fascinação por palavras, gírias e dialetos. Nessa parte se diz que esse livro está na trindade distópica com 1984 e Admirável Mundo Novo. Eu adoro 1984, ainda não li Admirável Mundo Novo, e agora eu tô lendo esse aqui que eu não sei se vai superar o de George Orwell, que eu gostei muito. Inclusive eu gravei para vocês um vlog de leitura de 1984, dividido em 2 partes, caso vocês queiram ver. Eu vou deixar o link dele tanto nos cards quanto na descrição, porque assim fica mais fácil para vocês assistirem. Bom, o que eu mais gostei aqui foi até sobre a tradução. Eu sempre adoro essas partes que falam mais sobre isso, ver como o ofício busca a fidelidade e o mínimo de perdas e a dedicação dos profissionais. Já falando agora sobre o enredo em si, ele já começa com um estranhamento bem grande, já que eu resolvi ler como sugeriram no início, sem ler o glossário das gírias. Mas, além disso, parece que a escrita é diferente, com muitas vírgulas e poucos pontos. Pensei muito como, apesar do livro ser antigo, refletir tanto a sociedade atual, com todos aqueles termos que inventaram recentemente, que muita gente pode não entender nenhuma palavra sequer. Bom, inicialmente eu não gostei tanto da narrativa. O protagonista e o seu grupo são simplesmente nojentos, eles agridem pessoas, enganam, gostam da violência, invadem casas, perturbam gente inocente e até violentam mulheres. Eu fiquei com nojo dessa parte e sinceramente eu pensei se esse livro era mesmo pra mim. Inclusive eu pensei sobre como eu não recomendo esse livro pra vocês, mesmo sendo um clássico conhecido, ou se eu recomendo com alguns comentários aí, porque realmente essas partes são bem desconfortáveis e não é um livro tão leve como eu esperava. Claro que clássicos sempre tem críticas sociais muito importantes, mas cada autor trata de um jeito, cada livro é de um jeito, e o jeito que foi tratado aqui, eu confesso que não me agradou muito.
Mas, como outros livros, eu quero ler mais dele para construir melhor a minha opinião, principalmente pela minha esperança de uma mudança, já que o comentador no início do livro diz que o autor ambientou o livro no futuro, num tempo em que a violência adolescente atingiu um nível tão insuportável que gerou uma repressão em igual medida por parte do governo. Eu quero muito ver esses personagens pagando pelo que eles fizeram já aqui no início, e também, é claro, as críticas sociais sobre tudo isso. Enfim, por enquanto só isso aconteceu. Foi mais uma apresentação do personagem principal e os seus amigos mesmo, pra gente conhecer mais esse mundo do futuro, como tudo ocorre ali. Eu quero ver se nos próximos capítulos e partes o meu desgosto vai diminuir. Então, conforme eu for avançando na leitura, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu nas próximas partes. Bom, pessoal, mais alguns dias de leitura finalizados e vim conversar com vocês a partir de onde eu tinha parado, da página 67. E agora eu vou conversar com vocês da página 67 até a 162. Ainda na parte 1, descobrimos que o protagonista, Alex, tem um instrutor que tenta fazer com que ele mude seus comportamentos. Também descobrimos que ele continua fazendo coisas odiosas e que os seus pais se preocupam com ele, mas não veem uma solução. Em mais uma transgressão dele, os dois são condenados. O histórico do instrutor fica sujo por não ter feito um bom trabalho e o Alex é preso depois de invadir uma casa com os seus amigos e agrediu uma senhora. Ele é julgado e condenado e essa prisão que ele fica é diferente. Além de não poder sair como nas prisões normais, ele passa pelo que chamam de tratamento para ele deixar de ser violento, criminoso e tudo mais. Na primeira fase da prisão dele, até tem uma leve crítica de como os criminosos e prisioneiros ali são obrigados a permanecer em uma cela com mais pessoas do que a sua capacidade e como isso piora a relação dessas pessoas que deveriam estar ali melhorando e evoluindo, mas acabam brigando ainda mais pelo seu espaço e pelo mínimo de sobrevivência. Na segunda fase da prisão dele, as ações começam a mudar. Primeiro, há uma breve explicação do projeto do governo e eu até queria compartilhar com vocês algumas marcações. Eu vou achar as páginas aqui para mostrar para vocês. Aqui é a primeira marcação que eu queria compartilhar, na página 124. Depois tem essa daqui, na 125, que é justamente essa explicação que eu disse para vocês sobre esse projeto do governo. E por fim, aqui é da página 126. Essa parte aqui é muito importante e eu acredito que seja uma das lições mais importantes do livro. Bom, esse tratamento faz com que os baderneiros serem boas pessoas. Eles consistem em injeções com algo que muda o interior deles, junto com a obrigação, incluindo prender na cadeira, impedir que pisquem com clipes nos olhos, como mostra na capa do livro, de assistir vários filmes curtos por dia com muita violência. O intuito é fazer com que essas pessoas tenham nojo, medo e verdadeira aversão pelo errado, mostrando justamente o que o próprio Alex fazia: matar pessoas, espancar, violentar mulheres e mais. Uma reflexão interessante dessa parte é como esse material foi produzido, já que tudo parece muito real, mesmo sendo proibido e considerado errado. Então fica aquela questão de como eles produziram isso, parecendo tão real. É algo interessante a se pensar. Bom, continuando sobre o enredo, o Alex passa por esse chamado tratamento e funciona. Ele pega verdadeiro horror pela violência e o tratamento também leva a pessoa a buscar um comportamento totalmente contrário àquilo que está acontecendo ali. Eu marquei também essa página para conversar com vocês, que é uma marcação que eu fiz na 159, que é justamente quando o termo é um pouco mais tratado aqui, de Laranja Mecânica. Ele já foi citado um pouquinho antes, mas nessa parte aqui ele já começa a ser desenvolvido e as nossas reflexões também sobre isso, sobre o que significa Laranja Mecânica e qual é a relação disso com o enredo, qual o significado que o autor quis trazer aqui, e essa parte também eu achei importante compartilhar com vocês. Mas continuando o que eu estava falando, então até quando ele é agredido, ele quer fazer algo bom pela pessoa. Assim, os chamados médicos sentem que o dever do tratamento foi cumprido. Dessa falta de escolha,
é o que o protagonista escolhe, o termo laranja mecânica, e se chama assim. Eu espero que essa ideia seja mais elaborada mais pra frente. Aqui, como eu disse pra vocês, as nossas reflexões já vão se formando, mas eu quero saber mais sobre isso, se o autor vai colocar sobre isso, então eu tô esperando por essa parte. Então eu cheguei na parte 3 e em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que vai acontecer aqui. Tô quase finalizando a leitura do livro, porque ele tem por volta de 230 páginas mais ou menos. Então em breve eu já finalizo e venho conversar com vocês sobre as páginas finais. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Laranja Mecânica e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas últimas páginas. Eu disse pra vocês que eu tinha começado a parte 3, se não me engano, então eu vim conversar com vocês daqui até o final. A terceira parte é a adaptação do Alex no mundo com seu novo pensamento e a finalização da história. Sobre a sua adaptação, no início é bem difícil para ele e eu gostei disso. Ele tenta voltar para a casa dos seus pais que não o aceitam. Ele é pego pela polícia e espancado. Pede ajuda na casa de um homem que ele conheceu antes da prisão, já que ele violentou e matou a sua mulher, e está ali pedindo ajuda e abrigo. Nessa parte ele continua com seu nojo da violência e de como ele agia antes, mas por aí vem a finalização da história, que seria quando ele ouve uma das músicas que tocavam quando ele estava sendo torturado, tenta se suicidar e é salvo. Nisso ele descobre que o cara que o abrigou fazia parte de uma ideia política contra o controle dos adolescentes e de pessoas em geral para controlar a violência, que era contrária das pessoas que o salvaram agora, que são a favor da violência e que descobriram um modo de fazer com que as pessoas que passaram por esse tratamento voltem a ser quem elas eram antes, o que eu não gostei. Isso porque no final o Alex volta a ser folgado, oportunista, cruel e agressivo. Se no final ele tivesse se mantido longe da selvageria e sofrido por não ter ninguém para salvá-lo, eu teria gostado muito mais. Mas eu acho que esse final é realmente como o de 1984, em que de certa forma mostra que o bem nem sempre vence, já que é uma distopia, e que o mundo real é assim. O termo de laranja mecânica não foi mais explicado do que eu já tinha falado com vocês. Eu esperava que o autor falasse mais um pouco sobre isso, porém eu acredito que é mesmo para cada um fazer a sua própria interpretação. Para mim é como algo que não deveria ser mecânico se torna, e como quando aquilo que é a essência é tirado de uma pessoa, ela fica totalmente diferente, mesmo sendo coisas negativas como eram em Alex. Eu marquei essa página aqui, a 189, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é essa marcação aqui. Transformar um jovem decente em uma coisa mecânica não deveria certamente ser encarado como um triunfo para nenhum governo, a não ser aquele que se gabe de sua capacidade de repressão. Essa parte também é muito interessante porque, apesar do governo estar fazendo uma coisa que talvez seria positiva, de diminuir tanto a violência como eles queriam, ainda assim é uma coisa que pode ser interpretada de outra forma e de um modo negativo, já que tira a liberdade das pessoas de ser quem elas são e como isso pode acontecer no futuro. Por exemplo, nesse caso, as pessoas foram modificadas por causa da sua violência. Porém, já que isso é uma forma de liberdade, no futuro eles poderiam tirar a liberdade das pessoas até de pensar contra o governo. Então é uma reflexão muito interessante que abre muitas possibilidades, que não é só sobre esse caso do Alex, por exemplo, que eu disse para vocês que tem características muito negativas e que eu gostaria que tivessem sido repreendidas até o final do livro, mas ao mesmo tempo dá para entender essa forma de que como isso também trata de mais do que a violência, mais do que a proibição de coisas ruins, mas também como isso pode se tornar a repressão de algo bom também. Então essa marcação também foi muito importante para esse final do livro, todas as reflexões que eu tive sobre ele também e que eu marquei aqui para compartilhar com vocês. Enfim, mesmo que não seja uma leitura que tenha superado de 1984 para mim, como eu disse para vocês, essas duas faziam parte de uma trindade de distopias, foi uma que me trouxe reflexões interessantes, como a que eu compartilhei agora com vocês, e que eu adorei fazer isso. Agora a minha meta é finalizar essa trindade e ler Admirável Mundo Novo. Com certeza eu vou compartilhar com vocês também a minha leitura por aqui, comentar bastante como eu fiz com esse. Mas, apesar de eu ter lido esse livro com
nenhuma informação sobre ele. Como eu disse para vocês, eu li totalmente às cegas, eu não sabia o que ia acontecer aqui. Foi uma leitura que me trouxe muitos sentimentos, a maioria deles não tão positivos, mas eu acredito que esse seja realmente o objetivo desse livro, trazer esse desconforto. Então fica essa dualidade de pensamentos, de sentimentos, de o que eu achei desse livro. Então eu ainda vou ter que pensar um pouquinho para dar uma nota para ele, eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Mas vocês vão ter certeza disso no meu Instagram, onde eu posto os meus lidos. E aqui também no YouTube, quando chega ao final do mês, eu sempre posto o lidos do mês. Então vocês vão saber qual nota eu dei pra ele, caso o vídeo já tenha saído. Mas eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com ele, lendo agora no final de abril. Bom, e essa foi a minha leitura de Laranja Mecânica. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na leitura desse livro. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, caso vocês tenham lido ou caso vocês tenham ficado curiosos, porque eu vou gostar muito de saber. Eu realmente fiquei muito em dúvida do que eu acho desse livro, porque teve muitas coisas que eu não gostei, e algumas coisas que eu achei interessante, e alguns pensamentos interessantes sobre ele. Então eu quero muito saber o que vocês pensaram se vocês leram Laranja Mecânica. Também não deixem de curtir, compartilhar o vídeo e o canal com seus conhecidos para a gente alcançar mais pessoas e mais metas. E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Inclusive a leitura do terceiro da Trindade aqui. Eu já li de 1984 e já está disponível aqui no canal. Agora gravei de Laranja Mecânica e em breve eu quero ler Admirável Mundo Novo e compartilhar com vocês. Até breve!